Capítulo 339. Sharon pegou o sedativo que estava armazenado em um tubo de vidro, olhou para o líquido que parecia puro e assentiu levemente. Tudo bem, como esperado de alguém que não perde o fôlego. Klein sorriu e disse, Senhorita Sharon, você pode me dizer os locais candidatos para o campo de batalha que você decidiu? Desejo me familiarizar com os arredores nos próximos dias. Dessa forma, não importa onde você escolha, meus preparativos serão mais do que suficientes. E como eles têm o direito de escolher o local da batalha final, não vão se preocupar com a possibilidade de eu informar as autoridades ou qualquer outro Beyonder que tente tirar vantagem da situação. Claro, se ela realmente não acredite em mim, poderia tentar outra certidão notarial. Klein pensou calmamente. Sharon o encarou por alguns segundos com seus olhos azuis antes de dizer, prepare um mapa de Backlund quando voltar. Deixe na mesa de centro. Sem problemas. Espero que esta cooperação não apenas corra bem, mas também seja agradável. Klein habitualmente se inclinou para apertar as mãos. Sharon abaixou a cabeça para dar uma olhada, e sua figura gradualmente desapareceu no ar. Klein continuou seu movimento e levantou a mão direita para alisar o cabelo preto, rindo secamente no processo. Ele havia pedido a localização do campo de batalha com antecedência, não apenas para se preparar para a missão, mas também para ficar de guarda contra Sharon e Marik. Embora a filosofia deles fosse suprimir e restringir seus desejos, era improvável que eles não chutassem alguém para o meio-fio quando sobrevivessem à sua utilidade. Klein não podia ter certeza de que o espectro Steve, zumbi Jason e lobisomem Tiri não tinham o que desejavam de forma anormal. Se realmente houvesse um tesouro que faria com que qualquer Beyonder comum tivesse fortes intenções maliciosas, Klein realmente não poderia garantir que os dois mutantes seriam capazes de se controlar. Portanto, ele teve que descobrir o ambiente com antecedência e preparar uma rota de fuga caso desejassem silenciá-lo. Não que Klein não confiasse em Sharon, com quem ele havia enfrentado a vida ou a morte, mas era a forma mais básica de autoproteção. Não se deve ter coragem de prejudicar os outros, mas é preciso estar vigilante para não ser prejudicado. Klein virou a cabeça para olhar pela janela e suspirou interiormente em chinês. Um lampião a gás após o outro continuou sendo deixado para trás enquanto a carruagem avançava. As ruas ficaram mais espaçosas e limpas, e ele levou mais de meia hora para voltar à rua Minsk. É muito caro viajar de carruagem nesta época. Klein olhou para o céu quase negro e a lua vermelha que mal parecia perfurar as nuvens. Ele caminhou por um tempo e de repente viu que a casa do advogado Jürgen estava escura. Puxando seu relógio de bolso de ouro, abriu e olhou para ele. Com uma risada, Klein desviou para a porta de Jürgen e usou a chave que havia recebido para abri-la. Naquele momento, Brody, o gato preto, já estava sentado silenciosamente atrás da porta, encarando o visitante com seu par de olhos verdes escuros e redondos. O quarto estava escuro e silencioso, desolado e solitário. Klein se agachou e tentou tocar a cabeça de Brody, mas Brody rapidamente recuou e afastou a mão com desgosto. Balançando a cabeça de tanto rir, levantou-se, abriu a válvula e acendeu o lampião a gás. Seguindo as descrições de Jürgen, ele foi até o armário para encontrar a comida que já havia sido preparada. Então, foi até a cozinha, acendeu a chaleira para ferver um pouco de água e preparou o prato favorito de Brody, peito de frango cozido. O gato preto o seguiu e, com um salto ágil, alcançou o balcão. Sentou-se ao lado dele e observou-o sem fazer barulho. Klein olhou para ele, ensaiando como desfiar o peito de frango em sua mente enquanto conversava com Brody. Você deve sentir falta da senhora Doris, certo?
Você está preocupado com a condição dela. O advogado Jürgen não voltou para casa hoje. Você está se sentindo sozinho e desconfortável sozinho? Você sente que não tem um senso de pertencimento e está exausto. Reticências. Enquanto ele falava, a voz de Klein lentamente se desvaneceu no silêncio. Brody, o gato preto, permaneceu sentado ali, observando-o em silêncio. Não fez nenhum barulho, nem miou. Reticências. Audrey foi convidada para um chá na casa de Lady Norma. Estes são os especialistas em misticismo que mencionei. Lady Norma apresentou os ilustres convidados calorosamente. Este é o Sr. Hilbert Alucard, psicólogo e designer de joias. Ele é muito talentoso. Esta é a senhorita Escalante Ozeleca. Ela é uma médica de saúde mental, o que costumamos chamar de psiquiatra. Hilbert Alucard era um homem na casa dos 40. Ele parecia ser descendente do continente sul e sua pele era morena. Seu cabelo castanho, olhos azuis e traços faciais não eram particularmente notáveis. Ele exalava um sentimento silencioso e reservado. Escalante Ozeleca era uma mulher com cara de bebê que parecia uma jovem estudando em uma escola pública ou primária, embora já fosse psiquiatra. Ela era 3 ou 4 centímetros mais baixa que Audrey e tinha longos cabelos negros que chegavam à cintura e um par de olhos azuis como o lago. Audrey trocou algumas gentilezas com eles, então se sentou, ciente de que Alucard e Escalante a estavam observando. Ela não usou suas habilidades de telepata e fingiu não saber de nada. Ao iniciar tópicos no campo do misticismo, ela constantemente prestava atenção às suas emoções, garantindo que estivessem no estado mais lógico. Não posso deixá-los descobrir que já sou uma Beyonder e que já tomei as poções de espectador e telepata. Audrey sabia exatamente qual papel ela deveria desempenhar hoje. Ao contrário do silencioso Alucard, Escalante era bastante conversadora. Depois de algumas rodadas de trocas, ela perguntou: "Você conhece os principais anos e principais meses?" "Não, nunca ouvi falar disso", Audrey respondeu cautelosamente, usando apenas o conhecimento que obteve em sua interação com entusiastas do misticismo. "Aliás, já aprendi com o senhor enforcado o que é um ano maior e um mês maior", acrescentou com um sorriso no coração. Um ano principal refere-se ao número de anos que leva para o planeta se desviar de seu eixo, totalizando 25.920 anos. No campo do misticismo, isso é considerado um ciclo completo que vai do começo ao fim. Um mês principal refere-se ao número de anos que leva para esse desvio passar por uma das 12 constelações. Cada mês principal representa 2.160 anos. Durante a transição dos meses principais, ocorrerão desastres terríveis. E pelos cálculos, não faltam muitos anos para o fim da atual lua maior. Escalante falou com confiança, mantendo o clima harmonioso. Audrey escondia o fato de saber muito ao fazer as perguntas erradas de vez em quando em um tom curioso. Com isso, o tempo passou rápido. No final da hora do chá, Alucard e Escalante se levantaram ao mesmo tempo para se despedir, saindo da casa de Lady Norma. Isso deixou Audrey bastante desapontada. Ela imaginou que eles acabariam insinuando o assunto sobre os alquimistas da psicologia, mas no final, eles não disseram nada. Sim, como uma organização secreta que não pode ser exposta, o exame dos candidatos não pode ser tão simples e direto. Ao que parece, eles precisarão interagir comigo algumas vezes e me observar em segredo antes de decidirem se ou eles não querem me revelar informações e me recrutar para a organização. Isso é bom também, posso relatar isso ao senhor louco. Audrey rapidamente entendeu as razões subjacentes. Ela então se despediu e Lady Norma a acompanhou até a porta, sorriu e disse: "Audrey, vejo que você também se interessa por psicologia.
Por que não considerar ser um psiquiatra antes de se casar? O Conde Hall e sua esposa são seguidores da deusa. Eles devem ser capazes de apoiá-la em fazer essas coisas. Entre os aristocratas, a menos que houvesse uma crise financeira ou outras situações especiais, chegar a um acordo sobre o casamento exigia um longo processo. Somente após consideração cuidadosa e comparações eles seriam capazes de tomar uma decisão. Isso porque não era apenas um assunto entre dois jovens, mas também envolvia a aliança e a ajuda mútua das duas famílias. Portanto, embora as mulheres aristocráticas pudessem entrar oficialmente em eventos sociais sob a direção da rainha após os 18 anos, proclamando sua maioridade e consideração pelo casamento, elas frequentemente iniciavam uma família após os 26 anos, segundo as estatísticas. Da mesma forma, a idade média de entrada de um homem aristocrata na política pela primeira vez foi de 28,5 anos. Em outras palavras, Audrey teria cerca de 8 anos para fazer o que quisesse depois de atingir a idade adulta. A Igreja da Deusa da Noite Eterna sempre encoraja as crentes a sair para trabalhar e se envolver em certas ocupações. Nos círculos aristocráticos, muitas moças se tornaram críticas literárias, musicistas, pianistas, pintoras, etc. Isso é um teste? Audrey sorriu levemente e respondeu: nesse caso, precisarei ler mais livros. Na verdade, sempre sentiu que não era muito seguro para os membros dos alquimistas da psicologia se tornarem psicólogos ou psiquiatras, porque os escalões superiores das organizações oficiais, como os falcões noturnos e os punidores mandatários, provavelmente conheciam o método de atuação. Portanto, definitivamente prestariam mais atenção a esse grupo de pessoas. Lady Norma pareceu satisfeita com sua resposta e assentiu com um sorriso. Escalante e Alucard são bons professores. Bem, talvez eu possa considerar pedir a senhorita Escalante para ser minha professora particular de psicologia. Audrey assentiu obedientemente. Reticências. Quando Klein se levantou no início da manhã de domingo, descobriu que o mapa de Backlund na mesinha de centro da sala de estar havia sido circulado em vários lugares, e eles não estavam muito distantes. Portanto, passou o resto da manhã se familiarizando cuidadosamente com os arredores, descobrindo exatamente onde os edifícios estavam localizados e onde ficava a catedral mais próxima. À tarde, tendo tempo de sobra novamente, ele foi ao Clube Kelag para praticar seu tiro e poderes de Beyonder. Assim que entrou no corredor, viu o cirurgião, Aaron Ceres, saindo mancando lentamente do refeitório com uma muleta. Depois de cumprimentá-lo, ele perguntou preocupado: como você tem passado, Aaron? Sua sorte melhorou? Aaron, que nasceu com um rosto vazio, sorriu sinceramente. Pelo menos eu não sou mais tão azarado. Eu segui sua sugestão, fui à catedral e contei ao bispo sobre o assunto. Ele me disse para ir direto ao confessionário para rezar à deusa. Na verdade, adormeci enquanto rezava, mas senti como se a deusa tivesse me concedido um estado de paz. Depois disso, minha sorte tem sido normal. Louvado seja a dama! Ele desenhou uma lua carmesim em seu peito. De acordo com minha experiência, provavelmente foi um sequência 7, pesadelo em particular que fez você cair em um sono profundo. Então, um falcão noturno, especialista em rituais, rapidamente montou um altar, rezou para a deusa e neutralizou seu infortúnio. Klein sorriu. Isso é ótimo. Naquele momento, Aaron olhou para ele e disse: Sherlock, sempre achei que você não era muito piedoso em sua crença no deus do vapor e da maquinaria. Por que você não muda sua fé? Olhe para mim, um exemplo perfeito. Coloque sua fé na deusa. Ponto.